Para ceder a situação controlada na zona centro do país, o Conselho de Ministros garantiu que nos próximos dias poderá anunciar o fim dos trabalhos nas zonas afetadas. Em termos de impacto geral, contabilizam-se 158.583 famílias afetadas, correspondendo a um número de 794.035 pessoas, sendo que 6.663 são vulneráveis. 3.140 salas de aulas afetadas, correspondendo a 90.756 alunos afetados, 45 unidades sanitárias igualmente afetadas, 474.154 hectares de culturas diversas dadas como inundadas, 36.747 casas totalmente destruídas e 19.735 parcialmente destruídas, 15.784 inundadas. Relativamente às ações de resposta, destaque vai para as ações de busca e salvamento, que envolvem principalmente meios aéreos, e o processo encontra-se neste momento na fase final, tendo em conta que as principais áreas afetadas começam a registrar, portanto, a redução dos níveis, portanto, de inundações, e por isso ou as pessoas já foram efetivamente resgatadas ou começam, inclusive por meios próprios, portanto, a sair dessas zonas de risco para as suas zonas de proveniência. Foi enviado material escolar, portanto, para apoio aos alunos afetados, que inclui pastas, cadernos e outros. Está assegurada a assistência alimentar, médica, material e de outra natureza, por exemplo, materiais de abrigo. Está em curso o trabalho de limpeza, portanto, a par do trabalho de assistência humanitária, incluindo ações de prevenção de doenças que podem, portanto, eclodir em decorrência deste fenómeno, portanto, do ciclone Idai. Ainda na sessão de hoje, o Conselho de Ministros aprovou o adiamento do recenseamento eleitoral. Assim, o recenseamento que deveria acontecer entre os dias 1 de abril e 15 de maio irá decorrer de 15 de abril a 30 de maio. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que altera o período de recenseamento eleitoral sob a proposta da Comissão Nacional de Eleições, conforme a deliberação número 16/CNE/2019 de 21 de março. Assim, o referido prazo passa de 1 de abril a 15 de maio de 2019 para 15 de abril a 30 de maio de 2019 em todo o território nacional, e de 16 de abril a 15 de maio de 2019 para 1 a 30 de maio de 2019 no estrangeiro. Portanto, o fundamento é mesmo a situação de emergência nacional resultante do ciclone Idai, que afetou as províncias a que já me referi. Uma equipa da STV escalou hoje o bairro da Manga, na Beira, e traz histórias de pessoas que perderam familiares e viram seus bens destruídos pelo ciclone Idai. Histórias de morte trágica causada pelo ciclone ou pelas cheias na província de Sofala multiplicam-se. Centenas de famílias ainda procuram explicações para a forma violenta como a natureza tirou parte dos seus membros. Na noite do dia 14 de março, esta árvore caiu sobre esta casa, partiu a parede e esmagou Inês, de 20 anos, e seu bebê de 2 anos de idade, quando estavam a dormir. Senti um peso nas minhas costas. Comecei a chamar ela. Inês, 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 Inês. Ela não estava a me responder. Quando eu reparo assim do lado, vejo aquela toda a parede e mangueira, né? Caiu lá atrás e bateu parede
aquela toda a parede, aquela mangueira, caiu na minha em cima e em cima dela também ela estava deitada. Só que ela naquele momento não se portou com aquele peso. Então fiz esforço, sai ela, sozinha, conseguiu sair, puxou a outra mais nova, afastou-se do lado da parede. Até quando eu consegui também sair daquele lugar, fui pegar a cabeça dela. Aquilo de acordar e pensei que ela não sofreu, comecei a acordar, só que ela não estava a acordar. Ana Maria, que estava a dormir ao lado de Inês, juntamente com outras duas crianças, conta que até ouviu a criança chamar pela mãe, mas não conseguiu fazer nada, senão assistir impotente à morte dos dois. Foi falta de socorro, porque o miúdo gritou naquela hora chamar a mãe por 3 vezes. E eu não consegui socorrer o miúdo. Quando eu pedi ajuda já era tarde, mas o miúdo era antes de perder a vida. Sim. Quando deixei a mãe também, fui chamar o marido dela, eu a pedir socorro para poder me socorrer o miúdo. Quando vieram, tentaram, repararam para ela mesmo que estava aí, palparam do outro lado, porque a criança estavam conseguir achar a criança, porque ela, quando ela se bateu, encostou o filho e apertou o filho, não tinha como tirar a criança. Quando saíram, assim, com aquela ventaninha, foram até a esquadra pedir socorro. Senão que lá não podiam fazer nada naquela hora, porque estava escuro e com aquela ventaninha não podiam fazer nada. Por um triz, o patriarca desta família também escapou à morte. Foi surpreendido pelas águas das cheias em Nhamatanda, onde pratica agricultura, e o seu celeiro foi a sua salvação. A água chegou quando a gente fugiu para uma estuca, né? Como chama em português aquela estuca. Fugiu para aí, e deixou a casa assim, fugiu para ali. Agora quando baixei pouco foi para casa, mas com aquele ventania ficou sem casa, tudo danificado lá. Agora esta família vai levando a vida, enquanto espera que o tempo cure as feridas deixadas pela fúria da natureza. O ciclone Idai destruiu parte do Parque Industrial da Beira. As empresas fazem contas para não despedir o pessoal e recuperar o funcionamento das companhias. Beira alberga o segundo maior parque industrial do país e pode ser o maior centro logístico, uma vez que o Porto da Beira serve 4 países da região. Por isso, há aqui diversos armazéns de trânsito de diversos produtos. Quase todas as infraestruturas ficaram danificadas. A Capital Foods é uma indústria de moagem de trigo. Perdeu alguns armazéns, 3 silos e uma grande quantidade de trigo. Afetou a nossa mercadoria, as nossas matérias-primas, em perdas de 6 mil toneladas. Traduzir isto em termos financeiros, 6, 7 milhões de dólares, 6 mil toneladas de trigo destruído, em termos de equipamentos, os nossos armazéns e os nossos 3 silos. Com o apoio do governo, conseguiu restabelecer a corrente elétrica e, por isso, voltou a fornecer trigo que não se estragou ao mercado. Estamos neste momento já a abastecer cerca de 300 padarias, já havia especulação na beira, o pão chegou a atingir 11, 15 meticais por unidade e ontem já havia padarias a vender outra vez a 4 meticais. A empresa compromete-se a fazer de tudo para evitar despedir parte dos seus 600 trabalhadores. Foi um acontecimento da natureza que afetou a empresa, afetou-nos pessoalmente a nós, afetaram também os nossos trabalhadores. E ir ainda mais além, no sentido de pôr em causa os postos de trabalho dos nossos trabalhadores, é algo que vamos fazer todos os possíveis para que isso não aconteça. Mas para tal é preciso apoio incondicional do governo. Vamos ter que importar muitos equipamento específico, portanto pedimos isenção em termos de IVA, em termos de direitos de importação, que os nossos lucros futuros sejam reconduzidos para a recuperação da empresa, portanto uma isenção do imposto sobre rendimento. Outra empresa severamente afetada é a ETG. Todos os seus 10 armazéns e 3 unidades fabris de processamento de feijão Boer, gergelim e adubos ficaram danificadas. Quando vai juntar tem quase 33 mil toneladas, nós perdeu por causa desse ciclone. Isso vale quanto? Esse valor é quase mais de 15 milhões de dólares. Aquela fábrica foi inclinada também, então é grande prejuízo a fábrica de feijão-berry. Depois também máquinas de adubos também foi molhado por causa disso. O valor é quase 2 milhões de dólares
10 até 2 milhões de dólares. A empresa não sabe o que vai fazer dos seus trabalhadores num futuro breve, e muito menos dos milhares de agricultores a quem adquire os produtos que processa e depois exporta. Nós temos quase mais de 200 trabalhadores permanente. Fora disso, nós vamos trabalhar por dia quase 500 de estivador também. E nós também não estamos a entender que como vai continuar. Estas imagens mostram o quão a fábrica de descaroçamento de algodão pertencente à Onlam teve enormes perdas. Os funcionários que aqui encontramos não sabem dizer qual é a quantidade de semente de algodão que foi perdida, mas estimam que seja aos milhares de toneladas. A maquinaria da fábrica não terá sofrido danos significativos. Para já, a prioridade é a emergência, ou seja, salvar pessoas e garantir que tenham alimentos, mas também outros reconstruir as suas casas. Mas daqui a algumas semanas e meses vai-se ter a dimensão real desta catástrofe na economia da província de Sofala e da cidade da Beira em particular, e do que será feito dos empregos nesta cidade. Francisco Mandlates, Aquilanga, Press TV. Em Manica, muitos alunos não estão em condições de assistir às aulas porque o material escolar ficou destruído pelas chuvas. Enquanto isso, escolas há que ainda não reiniciaram as aulas, umas por estarem danificadas e outras por estarem a acolher as vítimas do ciclone Idai. No posto administrativo de Enxope, que também foi fustigado pelo ciclone Idai, encontramos o pequeno Antônio Mário a tentar recuperar os seus livros e cadernos que molharam com as chuvas, que igualmente destruíram a casa onde vive com seus pais e 2 irmãos. Chuva, casa caíram muito aqui, a ventaninha, então, meus cadernos todos acabaram de molhar, não tem onde descrever nem o quê. Antônio, que já vê o seu sofrimento a dobrar, uma vez que além de perder material escolar, contraiu ferimentos na mão que escreve durante o desabamento da casa, diz que contará com a ajuda da mãe para ter novos cadernos. Mamãe, quando vender água, vai me dar o dinheiro comprar outros cadernos. Assim, onde que está a sua mãe? Está lá embaixo vender água. Tal como Antônio, no Enxope, vários alunos procuram, com o sol que já começa a raiar, secar o seu material escolar. Aliás, este exercício está igualmente a ser feito ao nível das escolas, onde livros de turma, processos de aluno, giz e outro material que a chuva não danificou por completo procura ser recuperado. E, em conjunto com as direções de escolas, discutirmos o mecanismo de recuperação dessas destruções. Enquanto isso, em Gondola, várias casas continuam alagadas, com destaque para as residências do pessoal da saúde, onde há 3 dias uma empresa procura vazar as águas que teimam em não acabar. A água era tanta, abrangia todo esse quarteirão. Então hoje já vamos praticamente no 3º dia. Acho que até amanhã ou depois da manhã iremos terminar com esse processo. As organizações humanitárias que estão a operar em Sofala lançaram um apelo internacional para a angariação de 281 milhões de dólares para assistir as populações afetadas pelos desastres naturais no centro e parte do sul de Moçambique. Há mais de 10 dias que no aeroporto internacional da Beira chegam aviões cargueiros e helicópteros para ajudar as populações afetadas. Depois da fase de busca e resgate, agora segue-se a distribuição de mantimentos, essencialmente comida, água, para além de tendas para ajudar a montar centros de acomodação. Paralelamente a isso, as organizações humanitárias que estão a atuar na província de Sofala decidiram esta terça-feira lançar um apelo internacional de ajuda para angariar 281 milhões de dólares para ajudar o governo de Moçambique a assistir mais de 1.800.000 pessoas nas províncias assoladas pelas calamidades naturais. You may have seen overnight that the appeal has been released by the United Nations. Mas combinávamos com o presidente do país e com o senhor ministro que hoje estamos a lançar o apelo
para apoio, para nós conseguirmos dar assistência necessária para as vítimas e as afetadas aqui em Moçambique, para nós suportarmos o governo na resposta. E na base dos estimativos que nós temos, nós estamos a fazer um apelo para um total de 1,85 milhões de pessoas necessitadas, através do qual estamos a tentar mobilizar pelo menos 281 milhões de dólares para nós apoiarmos o governo de Moçambique na sua resposta para aliviar o sofrimento e continuar as operações de salva e busca e tenta tornar a população mais rápido voltar para o nível, a sua vida normal. A ajuda que está a ser mobilizada estende-se também à província de Gaza, onde há registro de muitas pessoas a passarem fome devido à seca. As organizações humanitárias que atuam aqui na província de Sofala dizem que estão criadas todas as condições para fazer chegar ajuda às comunidades afetadas. Tudo porque o tempo melhorou, parou de chover, o que facilita a navegação aérea. Gaspar Chirinda e Ricardo Machava, STV. O secretário-geral da ONU manifesta a profunda solidariedade para com as vítimas do ciclone e encoraja o povo e o governo moçambicanos para reerguerem-se depois da tragédia. António Guterres disse que a ONU está a colaborar na mobilização de apoios para ajudar as vítimas. Face à imensa tragédia que assolou Moçambique, eu quero exprimir a minha total solidariedade ao povo moçambicano e ao seu governo. E ao mesmo tempo as minhas sinceras condolências às famílias das centenas e centenas de moçambicanas e moçambicanos que morreram, não sabemos ainda o número certo, e ao mesmo tempo exprimir a todos os que perderam membros das suas famílias ou perderam a sua casa, que viram as escolas onde os seus filhos estudavam destruídas, as estradas que percorriam desaparecer, que não mais têm a possibilidade de colher aquilo que semearam. A todos quero dizer que as Nações Unidas estão convosco, que os trabalhadores das agências das Nações Unidas, no plano humanitário e no plano de desenvolvimento, desde a primeira hora, procuram fazer o seu melhor para ajudar o povo moçambicano a sair desta crise enorme e a recomeçar no seu caminho de desenvolvimento. Vai ser duro, vai levar tempo, vai exigir uma mobilização muito grande de todos os esforços nacionais e internacionais, mas nós, nas Nações Unidas, estamos convosco e estamos ao mesmo tempo a apelar à comunidade internacional para uma ajuda maciça a Moçambique, para que Moçambique possa recuperar o mais depressa possível desta imensa tragédia. Paulo Portas elogiou o governo de Moçambique por ter enviado esforços para fazer face aos estragos do ciclone Idai. Portas diz que o ciclone representa uma catástrofe de nível continental e não regional. Há uma coisa terrível nesta catástrofe, que eu acho que é uma catástrofe de sentido continental, não é sequer regional ou nacional, é continental, no hemisfério sul. Acumularam-se marés equinociais, um ciclone muito longo, mais de 4 ou 5 horas em cima da beira, os pântanos sobre as quais, que são muito frequentes na zona da beira, os ventos violentíssimos, e tudo isto junto gerou esta catástrofe. Eu, quanto às consequências, gostava de começar por dizer: nós temos que nos habituar à ideia, por mais que ela nos custe, que o número de vítimas pode subir, porque estas zonas estão alagadas e debaixo da água pode haver aldeias e é muito provável que haja, ou seja, vítimas. Do ponto de vista do governo de Moçambique, eu gostava de dizer isto, apesar de se poder ouvir protestos aqui ou acolá, mas para um país que tem um orçamento limitadíssimo, uma administração relativamente exígua, aquilo que eu tenho, eu falei várias vezes nestes dias com Moçambique, porque a assistência externa está suspensa por problemas de... Há uma grande parte do dinheiro que o governo moçambicano não pode utilizar. Não pode, e que se deveria encontrar com certeza um quadro em que pudesse ser, em que voltasse a ser possível essa assistência, mas só dizer isto, para padrões africanos e moçambicanos com esta pobreza, é justo dizer que o governo tem feito, o governo do presidente Nyusi,
que foi imediatamente para lá, nem todos os líderes o fariam, levou o governo para lá, acamparam na beira, e a verdade é que a reabertura da estrada que liga a Maputo, mais ou menos frequentável, mas a reabertura, o restabelecimento não demasiado demorado de parcelas de eletricidade e de comunicações, para padrões, como os de Moçambique, houve uma boa resposta. O Presidente Nussi, ele é engenheiro e, portanto, é muito prático, é uma pessoa muito prática, e deu a cara, como isso eu gostava de dizer. Bem do ponto de vista da assistência internacional, bem a África do Sul, foram os primeiros a chegar, estão ao lado. Bem Portugal, tanto autoridades como empresas, algumas das nossas maiores. Bem o Reino Unido, não esquecer que Moçambique faz parte da Commonwealth também. Bem a China. O comunicado inicial da União Europeia é lamentável, porque o que se propunha dar em ajuda eram, penso eu, 200 mil euros, é de quem não percebe nada da África, mas pronto. Depois melhorou, tanto quanto sei, proporção de Portugal. A passagem do ciclone Idai pela cidade da Beira continua a desgraçar famílias. Ontem uma casa ardeu na sequência de mau uso de uma vela. Mais uma desgraça foi registrada numa família na cidade da Beira e tudo está relacionado com o ciclone Idai. Esta residência, localizada no bairro da Ponta Geia, foi parcialmente consumida por fogo, assim como alguns bens, no princípio da noite desta segunda-feira. Uma vela acesa por falta de energia na sequência da passagem do ciclone Idai foi apontado como a provável causa do incêndio. Estávamos a fazer um trabalho, depois do trabalho, então saímos, estávamos aí assim à frente, a conversar, tudo estava bom. Então apareceu o empregado, o patrão, já está a arder a casa. Como? Então corremos, fomos para dentro, só era fumo. Fumo, tentamos pôr água e não conseguimos, simplesmente só acabamos de ligar para o bombeiro. Só que nós desconfiamos que aquilo pode ser uma vela. Então, quando sai o menino, provavelmente que ele tivesse acendido vela e deixou aquela vela cair sobre o colchão, porque tinha um colchão embaixo. Então, quando sai o menino, provavelmente que ele tivesse acendido vela e deixou aquela vela cair sobre o colchão, porque tinha um colchão embaixo. Isso aconteceu no quarto? Sim, no quarto. Então, de repente, nós só vimos fumo. Quando tentamos correr para lá, para ver se podemos apagar, não conseguimos. Toda coisa, não se recuperou nada, toda coisa. Só conseguimos pequena coisa que estava na sala, que conseguimos tirar para lá. Mas congeladores, geleiras e o ar-condicionado, tudo foi para baixo. O pior não aconteceu graças ao socorro dos vizinhos e à pronta intervenção dos bombeiros. Até a altura que a nossa reportagem abandonou o local, o fogo já tinha sido dominado pelos bombeiros. Até então ainda não fizemos as averiguações para podermos saber mais ou menos o que teria acontecido ou o que teria originado esse incêndio, mas a essa altura estamos ainda em extinção. A casa sofreu e se calhar melhor avaliação será depois de todo o trabalho feito. O navio contendo produtos diversos para apoiar as vítimas do ciclone Idai já está na cidade da Beira e as doações estão a chegar aos necessitados a partir desta terça-feira. Chegou na noite desta segunda-feira, por volta das 20 horas, um navio contendo vários produtos alimentares, entre outros, que serão usados para apoiar as vítimas do ciclone Idai aqui na cidade da Beira. Logo que o navio atracou no porto da Beira, a operação de descarregamento iniciou imediatamente, pois as autoridades portuárias já vinham preparados para esta operação. Vamos ouvir os autores desta doação e as palavras que eles deixam em relação a esta iniciativa. É indescritível a alegria nossa. Sabemos que é pouco, não é suficiente, mas que foi feito com muito amor, com muita dedicação. Esperemos que transmitir esse calor vindo de Maputo, de todos os cidadãos de Maputo, nacionais, estrangeiros. Esperemos que esse calor chegue como um gesto simbólico, porque acreditamos que as necessidades são muito maiores do que a gente conseguiu reunir em tão pouco tempo.
as mais de 1.400 toneladas de produtos diversos transportados por este navio de Maputo para Beira, ofertadas por cidadãos anónimos, nacionais e estrangeiros, partiu de uma iniciativa de um grupo de cidadãos nacionais que chamou o mesmo de Movimento Unidos pela Beira, criado para apoiar as vítimas do ciclone Idai. Eu nunca pensei, nunca imaginei que de uma coisa tão pequenina pudesse nascer um movimento tão grande e tão importante para o país. Portanto, já nem deveria ser Unidos pela Beira, porque não faz sentido, e eu até diria que o movimento deveria se chamar Unidos por Moçambique. Nós juntos podemos fazer muito. A sociedade civil neste país tem uma importância vital e é por isso que o Instituto Nacional de Gestão e Calamidades percebeu da importância do movimento da sociedade civil e está conosco e estamos a trabalhar juntos. É importante a ajuda e esta ajuda não tem cores, não tem raças, não tem insígnias partidárias e isto aqui é importante para um desenvolvimento de um país. No mesmo navio, seguiram outros bens e equipamentos de diversas empresas públicas e privadas, visando o restabelecimento seguro das comunicações e reposição da corrente elétrica na Beira. A Primeira-Dama da República está em Sofala desde a manhã de hoje, com o objetivo de acompanhar de perto a situação das vítimas do ciclone Idai e, ao mesmo tempo, confortar as vítimas. Izaro News chegou na Beira a meio da manhã desta terça-feira e de seguida dirigiu-se ao centro de acomodação do IFAPA, onde manteve contato direto com centenas de vítimas das inundações que afetaram severamente o distrito de Buza, em Sofala. Aqui, transmitiu às vítimas mensagens de conforto e de fé para que as mesmas retomem o mais rápido possível a vida normal. Que nós continuemos com mais gestos de solidariedade, que nós unidos é que podemos juntos superar aquilo que são dificuldades e continuemos firmes. E temos também um grupo específico que nós devemos nos dedicarmos todos. Temos raparigas, temos crianças órfãs, nós temos mulheres em situação difícil, não descurando também de toda a sociedade, toda a população da Beira, da província de Sofala, que tem estado a sofrer. Isauro News disse que está bastante satisfeito com a resposta dada pelo governo, sociedade civil e comunidade internacional face ao mau tempo que fustigou a cidade da Beira. Estamos satisfeitos, mas nós sabemos que, os apoios, tudo aquilo numa situação como esta difícil, nós podemos considerar que sempre precisamos mais. Não vou definir como insuficientes, mas que nós precisamos sempre. A esposa do Presidente da República reiterou que a solidariedade é a chave para a recuperação da vida das pessoas que foram fustigadas pelo ciclone. Este é um processo para a recuperação da vida das pessoas que tanto perderam. É um processo longo, é um processo que vai durar algum tempo para estabelecermos a vida dos nossos concidadãos. Nós tivemos a oportunidade de lançarmos ontem um movimento nacional de solidariedade, onde temos parceiros estrangeiros, nacionais, amigos do gabinete. Eles estão de mãos dadas para dar todo o apoio necessário a estas camadas sociais, aos nossos irmãos e amigos de Sofala. Ainda nesta terça-feira, Izaro News deslocou-se ao distrito de Buza, onde foi confortar as vítimas que se encontram no centro de acomodação de Guaraguara. A Mozaldou hoje 15 milhões e 500 mil meticais ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para apoiar as vítimas do ciclone Idai no centro do país. O valor é destinado às necessidades mais urgentes, tais como tendas de abrigo. Na ocasião, o INGC assegurou que o apoio vai chegar às vítimas com celeridade e transparência. Ajuda humanitária para as 794 mil pessoas afetadas pelo ciclone Idai nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete continua a chegar de todos os lados.
Esta terça-feira foi a vez da empresa de fundição de alumínio Mosal. Nós trouxemos aqui um cheque de 15 milhões e 500 mil meticais. Não podíamos ficar indiferentes à situação que está acontecendo na cidade da Beira e em alguns pontos do centro do país. Eu penso que nós temos este dever moral de ajudar quem sofre. O INGC agradeceu o apoio que chega numa altura em que as pessoas salvas estão a ser transferidas das escolas que serviam como centros de acolhimento. Primeiras necessidades, logicamente, estão definidas como o apoio em termos de abrigo a essas populações, assistência humanitária, alimentos, porque estão concentradas em centros de acomodação. Então, esse é o primeiro, são as primeiras necessidades. Sem avançar números, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades fez saber que ainda existe um déficit para prestar assistência às vítimas, porque apesar dos apoios que têm estado a receber, as necessidades são muitas. O governo solicitou apoio do Fundo Monetário Internacional para fazer face aos estragos do ciclone tropical Idai. O FMI diz que ainda vai analisar o pedido e acredita que a ajuda poderá ser mais do que o solicitado pelo Executivo. Diante das gigantescas necessidades para atender as vítimas do Idai, o governo pediu apoio financeiro de emergência ao Fundo Monetário Internacional, num valor que varia de 60 a 120 milhões de dólares norte-americanos. É um empréstimo sem juros a ser pago em 10 anos. Dada a magnitude do que aconteceu aqui, a minha expectativa é de que seja o valor mais alto, né, de 120 milhões de dólares. Mas, obviamente, isso terá que ser levado ao nosso Conselho de Administração, né, e decidido pelos membros, né, do Conselho de Administração. O FMI prevê efeitos macroeconômicos negativos. A previsão de inflação será um dos fatores. Muito provavelmente vai haver um impacto negativo sobre a inflação. A inflação vai ser um pouco mais alta, né, do que seria sem esse evento. Obviamente é uma inflação mais alta que nós chamamos de um choque de oferta, né? Não é uma inflação mais alta que vai necessariamente demandar uma ação do Banco de Moçambique de subir as taxas de juros, né? Vão haver problemas, o déficit em conta corrente vai ser um pouco maior, né? Quer dizer, com a redução da produção agrícola na área, né, central do país, vai haver necessidade de se importar mais alimentos, né, para essas populações. Obviamente o processo de reconstrução vai demandar mais importações, né? Sobre a retoma do programa de apoio direto ao orçamento do Estado, o FMI desvaloriza as detenções relacionadas com as dívidas ocultas e diz que o verdadeiro impasse é a sustentabilidade da dívida. Aliás, o FMI diz que só depois das eleições é que se poderá pensar em novas negociações para a retoma do programa. Vamos olhar para outras notícias. O Tribunal Sul-Africano de Kempton Park analisou hoje o pedido de extradição dos Estados Unidos e marcou o dia 8 de abril para o anúncio da decisão. A análise do pedido americano aconteceu depois do juiz ter recusado que a defesa de Manuel Chang solicitasse a decisão do presidente da África do Sul sobre o primeiro pedido a ser analisado. Segunda grande derrota para Manuel Chang e seus advogados. Article 13, sub 4. Num dia de grandes avanços no processo de extradição, o juiz William Scott começou por dar a conhecer a sua decisão em relação ao pedido feito semana passada pela defesa, segundo o qual devia ser o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa a decidir sobre o primeiro pedido de extradição a ser analisado. O juiz considerou que não faz sentido a interpretação da defesa, segundo a qual o pedido de extradição de Moçambique devia ser o primeiro a ser analisado ou analisado em simultâneo com o americano, pelo fato de Manuel Chang preferir ser extraditado para Maputo. Entendeu ainda o juiz que é contra os procedimentos, havendo acordos de extradição, envolver o presidente em assuntos que não lhe dizem respeito. Para William Scott, também é prematuro querer entregar o processo ao ministro da Justiça, enquanto o tribunal não tomou a sua decisão. Por isso, o pedido da defesa foi chumbado. In conclusion, for all reasons above, either separately or cumulatively,
the application stands to fail and is dismissed. E sem perder tempo, o juiz decidiu iniciar com a análise do pedido de extradição da Justiça norte-americana, num sinal claro de encerramento do debate em torno do primeiro pedido de extradição a ser analisado. Sobre esta matéria, a defesa recusou a extradição para os Estados Unidos, justificando que Manuel Chang é apenas acusado de conspiração, não tendo cometido os crimes de que é acusado. E segundo os advogados, de acordo com a legislação sul-africana, a conspiração não é uma prática que dá direito à extradição. Já o Ministério Público diz sim à extradição para os Estados Unidos, justificando ser lá onde os crimes foram cometidos e o interesse da Justiça americana em julgar o processo. Ouvidas as partes, o juiz marcou a decisão sobre o pedido de extradição americano para o dia 8 de abril próximo. Apologize again for the further delay, Mr. Champi, but I will take the arguments by both the advocates into consideration. The matter is now adjourned to the 8th of April 2019. Em relação ao pedido de Moçambique, a STV sobre, junto do Ministério Público, que o mesmo juiz que está a tratar do pedido de extradição dos Estados Unidos não mostrou nenhuma objeção em analisar também o pedido de extradição de Moçambique. Mas a resposta concreta sobre quando e quem vai analisar este processo será conhecida no mesmo dia 8 de abril. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, Captain Park, Joanesburgo, STV. A Embaixada de Moçambique na África do Sul garante que, apesar do pedido de Maputo não ter sido o primeiro a ser analisado, vai merecer o devido espaço de debate em tribunal. Estamos a acompanhar, é uma questão da justiça e a nossa intervenção é esta, presenciar, como vocês estão a ver. E, de facto, aquilo que foi o pronunciamento do juiz é que, depois de uma longa discussão sobre o pedido da América a preceder o nosso, a decisão final ele marcou para dia 8 de abril. E só depois disso é que vamos saber quando é que avançará o pedido, a discussão do pedido de Moçambique. Mas até aqui o que foi visto é o pedido dos Estados Unidos da América. Não está em causa o nosso pedido, vai continuar, mas depois da decisão sobre o pedido dos Estados Unidos da América. Está tudo visto no Noite Informativa. Graças pela atenção dispensada. Novo encontro amanhã, mesma hora. Até lá.